Fala, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, o horário, a data estelar, de qual galáxia que você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de resolução de questões sobre o tema Formação Histórica de Alagoas. Pô, como muita gente estava me pedindo, eu fiz um caderno de questões com 400 questões, 400 questões de história voltado para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Todas essas questões, elas são comentadas, tá? Tem a questão que é o PDF aqui e tem o gabarito com um PDF que você recebe no WhatsApp. Caso você tenha interesse em adquirir esse material, entre em contato comigo. Mas, sem muitas delongas, vamos bater um papo e responder pelo menos 10 questões dessas aqui e a gente vai no ponto contra ponto. É importante que vocês estejam sempre respondendo questões. E aqui eu já pesquei um erro, ó. Não é história de Pernambuco, tá? Não é história de Pernambuco. Aqui tem o documento tá errado. Não é história de Pernambuco, é história de Alagoas. Aí eu vou consertar. Vai dar certo. Vai dar certo. Aqui é meio no roupe. Formação histórica do estado de Alagoas. Primeira questão. A ocupação inicial das terras que hoje compõem o estado de Alagoas ocorreu de forma isolada em relação à capitania de Pernambuco, motivada quase que exclusivamente pela forte resistência dos índios caetés no litoral sul. E aí, primeira questão, certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá, pessoal. Primeira questão, errado. Não há do que nós falarmos da ocupação inicial do estado de Alagoas, ou seja, a ocupação de Alagoas de forma isolada a Pernambuco. Por quê? Até 1817, Pernambuco fazia parte de quem? Perdão, Alagoas fazia parte de quem? Óbvio, de Pernambuco, pessoal. Óbvio que de Pernambuco. Então não há do que nós falarmos da ocupação inicial de forma isolada, de forma avulsa da capitania de Pernambuco. Até porque no início da colonização e até muito depois, Alagoas pertencia a Pernambuco. Pernambuco. Beleza? Primeira questão, gabarito errado, não há do que falar. Segunda questão. A expulsão dos franceses do litoral vamos lá, de novo. Tô cansado, cara, tô cansado. A expulsão dos franceses do litoral alagoano no século XVI garantiu a dominação pacífica do território por Duarte Coelho, que passou a explorar o açúcar sem enfrentar resistência das populações nativas. E aí, pessoal? De novo, gabarito errado, 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 errado. Vamos lá, ó. A expulsão dos franceses do litoral alagoano do século XVI garantiu a dominação pacífica por Duarte Coelho, que passou a explorar o açúcar sem enfrentar resistência das populações nativas. Olha, é como se o índio estivesse aceitando de boa a terra dele está sendo tomada. Não há do que nós falarmos de uma colonização de forma pacífica e sem resistência. Pessoal, eu sei que você já deve ter notado que, por exemplo, nós temos o Jerônimo de Albuquerque, que é conhecido como Adão Pernambucano, onde ele foi fazendo aliança com... ele é conhecido como Adão Pernambucano. Onde ele foi fazendo aliança com os caciques, com a galera das tribos indígenas, com cacique, né? Eu falei cacife. Com a galera das tribos indígenas. Pra quê? Em forma de fazer alianças. Mas isso não é. Olhe que a questão ela coloca de forma geral. Olha, não teve resistência sem enfrentar resistência. Não há do que nós falarmos sobre isso. A mesma coisa quando a gente fala principalmente da questão do negro. Quando alguma questão vier falando que o negro não ofereceu nenhum tipo de resistência, desconfie. Desconfie que aí o pepino é mais embaixo. Beleza? Errado, né? Primeiro errado, segundo errado. Terceira. A implementação da agroindústria açucareira no litoral alagoano demandou uma marcha de ocupação que resultou no desalojamento de grupos indígenas e no combate às sociedades alternativas, reconfigurando a organização e o espaço local. Perfeito, gabarito correto dessa terceira questão. Quando nós temos a implantação da agroindústria, da economia açucareira, lembre-se que eu dou sempre um bizu que é um mel. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Eu precisava de um latifúndio para plantar esse açúcar. Ou seja, vai demandar uma marcha de ocupação que eu vou desalojar os grupos indígenas. Eu vou começar a jogar esses grupos indígenas para onde? Para o sertão, para o interior. Ou seja, vai
haver uma reconfiguração e uma reorganização do espaço local. Isso é uma questãozinha gostosa, viu? Procura aí em qualquer lugar. Não tem, pai, não tem. É só 400 questões. 400 questões de história. Caso queira adquirir, fala comigo, tá? Apesar de o Tratado de Tordesilhas assegurar formalmente a posse de terras alagoanas a Portugal, a exploração efetiva e o povoamento do território foram relegados a um segundo plano durante o período pré-colonial, devido à ausência de metais preciosos. E aí, quarta questão. E aí? E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Correta questão. Por quê, pessoal? Apesar do Tratado de Tordesilhas que estabelecia que as terras onde hoje é Alagoas pertencia a Portugal, que era a capitania de Pernambuco, eles foram deixados em um segundo plano. Essas terras foram deixadas em segundo plano. Por que elas foram deixadas em segundo plano? Principalmente porque pela ausência de metais preciosos, pelo fato de que a economia, Portugal estava lucrando muito com o quê? Com as especiarias que vinham lá das Índias. Então o Brasil como um todo, ele é deixado de forma, em segundo plano. Por isso que nós chamamos um período de pré-colonial. Por que pré-colonial, Rafael? Porque vem antes de uma colonização sistemática. Vem antes de uma colonização efetiva de fato. Então não há do que nós falarmos em uma colonização, tá, pessoal? Então por isso que Alagoas e o Brasil como um todo ele é deixado de lado. Por quê? Não há esse interesse em colonizar o Brasil. Beleza? Quinta questão. O avanço na produção canavieira nas bacias dos rios Paraíbas e Mundaú, na porção leste de Alagoas, consolidou uma matriz econômica que prescindiu o uso de violência armada, uma vez que se apoiava a mão de obra abundante dos indígenas pacificamente catequizados. Pessoal, vamos lá. Essa questão é legal. Vamos no ponto e contraponto. Ele tá querendo dizer o quê? Minha luz tá toda hora querendo cair aqui. Não caia não, minha filha. Fica aí de boinha, fica aí na paz. Me ajuda a igreja. Vamos lá. Quinta questão que nós estamos, né? Quinta questão. Quando nós falamos de questão de açúcar, da produção de cana-de-açúcar, nós falamos no mel, monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Essa escravização é de quem? Escravização do negro, pessoal. Olha, consolidou que prescindiu o uso da violência armada, uma vez que se apoiava a mão de obra abundante dos indígenas pacificamente catequizados. Aqui nós temos um problema quanto a essa questão. A questão está errada, tá? A questão quinta questão está errada. Não há do que nós falarmos, em questão de abundância da mão de obra indígena. Por quê, pessoal? Olha, pensa comigo. Na época da Idade Média teve um monte de mazela, teve um monte de desgraça e doença lá na Europa. Consequentemente, quando esses portugueses vêm aqui para o Brasil e vêm para o território alagoano, eles vêm trazendo, eles já têm anticorpos o suficiente. Os indígenas que estavam aqui, não. Então, os indígenas que aqui estavam não tinham anticorpo suficiente para lidar com o quê? Com essas desgraças, demônios e todos os males que essas doenças estavam trazendo. Gripe. Era possível que uma simples gripe matasse grande parte da população indígena. Não grande parte, mas matasse de uma tribo indígena, matasse uma galera ali. Porque eles não tinham anticorpos o suficiente. Varíola, a besta fera, peste bubônica, tudo essas doenças dizimava grande parte dessa questão dos indígenas. Então não há do que falar de uma mão de obra abundante dos indígenas. Não há do que nós falar. Por isso que é necessário que aconteça a mão de obra do escravo africano. E também não há do que nós falarmos também, o negro aceitava a escravidão. Houve uma substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava porque o negro aceitava. O negro já estava mais propenso a ser escravo. É fresco, é? Não há do que nós falarmos sobre isso não, tá? Jamais, em nenhuma hipótese, marca uma coisa dessa. Sexta questão. A presença da Igreja Católica no início da colonização alagoana limitou-se ao aspecto estritamente espiritual, atuando em posições aos interesses políticos da coroa, de dominar o território e subjugar a população nativa. Não. Não há do que nós falarmos aqui, sexta questão também errada. Não há do que nós falarmos do início da colonização da presença da igreja, limitando-se apenas ao aspecto espiritual.
Não. Eles utilizam, por exemplo, eles vão estar na questão do espiritual, mas eles vão ser utilizados principalmente com o objetivo de quê? Da catequese, da domesticação e de amansar essa galera. Ou seja, eles não estão só de uma orientação espiritual, eles vêm para amansar realmente essa galera. Beleza? Óbvio que por isso que também o índio ele vai ser tão interessante para a Igreja Católica. A Igreja Católica, nessa época, estava passando por uma grande crise, principalmente tendo em vista a reforma protestante proposta por Martinho Lutero. Então a igreja estava tecnicamente necessitada de fiéis. Então ele olha, é assim que os historiadores colocam para sua prova. Beleza? Aqui nós estamos em que? Sétima questão, né? A formação histórica de Alagoas, sob uma perspectiva crítica, deve ser compreendida não apenas como um polígono delimitado por fronteiras cartográficas precisas, mas como uma nebulosa caracterizada por tensões permanentes e deslocamento de populações. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Cara, não entendi porra nenhuma dessa questão que você deve falar. E aí? Vamos lá, deixa eu tentar traduzir. Olha, a formação histórica de Alagoas, ela vem de uma perspectiva mais, principalmente como nós temos, eu acho que é o escritor, eu esqueci. É Luiz Sávio, acho que o escritor era Luiz Sávio. Onde ele fala que a Alagoas, ele vem de uma construção não apenas de um polígono delimitado por fronteiras cartográficas precisas. Olha, não apenas por algo delimitado fisicamente, mas é algo bem mais por tensões, por deslocamento de populações, fluxos migratórios, vai muito além de uma delimitação geográfica criada pelo Estado. A construção da formação histórica de Alagoas é muito complexa. É isso que a questão está dizendo. E aí, é ou não? É, pô. É. Gabarito dessa questão. Correto. Oitava questão. Durante o século XVI, a presença francesa no território alagoano foi tolerada pela administração portuguesa, já que havia uma divisão pacífica de extração econômica. Os franceses extraíam o pau-brasil e os portugueses focavam no açúcar. Pelo amor de Deus, não marque certo uma alternativa dessa, não. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha, a primeira coisa que vai fazer com que Portugal comece a olhar para o Brasil é a presença de corsários franceses aqui. Olha, então, galera, tá indo franceses para lá, tá indo uma galera francesa para lá. Nós vamos perder essa terra. Então vamos fazer o quê? Vamos colonizar. Então, um dos motivos é isso. Então não há do que nós falar, olha, francês vai tirar pau-brasil e os portugueses vão focar no açúcar. Pelo amor de Deus, não há do que falar isso. Gabarito da nona questão. Errado. Perdão, da oitava questão. O estabelecimento, nona agora. O estabelecimento de feitorias durante o período pré-colonial representou a primeira tentativa do povoamento definitivo de Alagoas, viabilizando o controle territorial por meio de fixação de uma grande contingência populacional lusa. Gabarito errado, errado, errado. A questão das feitorias não vem, olha, cadê? Como ele coloca aqui, representou a primeira tentativa de povoamento. Não. Tentativa de povoamento, feitorias, feitorias. Não, as feitorias vêm principalmente para quê? Para servir de armazém. É isso. Eu estava passando aqui, extraindo esse pau-brasil, guardava nessas feitorias e, olha, pegava o beco, voltando para a Europa. Era um armazém. Então não há uma tentativa de povoar. Olha que questãozinha gostosa, pô. Vê se você tem. Você não tem uma questãozinha assim em outro lugar, pô. Só aqui comigo. Vem comigo, pai. Vem comigo que vai dar certo. Vambora. 10ª e última questão. Os rios da bacia do São Francisco e seus afluentes desempenharam funções cruciais de penetração e articulação econômica, viabilizando a ocupação do sertão alagoano, a despeito da intermitência de alguns dos seus cursos d'água. Gabarito correto. Quando nós falamos dos rios, como por exemplo o Rio São Francisco, ele é de influência gigantesca, porque ele vai fazer com que através do rio nós vamos se interiorizando, nós vamos viabilizando a ocupação do sertão alagoano. Lembre-se que as grandes civilizações sempre surgiram em volta de grandes rios, beleza? Então aqui, 10 questãozinhas respondidas.
Vou continuar respondendo. Vai sair mais vídeos, respondendo mais questões, dando mais bizu e vai no contraponto, vai no ponto, contraponto. Caso você tenha ficado com alguma dúvida em alguma questão, meu número tá na descrição, entre em contato comigo. Caso você queira adquirir esse material, entre em contato comigo também. Que nosso Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos embora.